Capítulo 12. Instinto. A matéria orgânica gera puramente a partir do desejo da mente de manifestar ideia na matéria. Esse desejo cósmico de criar forma produz a forma desejada. O desejo é a força motivadora de toda a criação. O homem começa a expressar a ideia do homem como uma única célula. A ideia inteira do homem está nessa única célula. Ela então se desdobra em ordem de tempo e espaço, de acordo com a lei cósmica. Da mesma forma, toda a ideia de toda a criação está naquela única célula. Toda a ideia é onipresente, não há partes do todo. Cada passo no desdobramento do homem-ideia segue o desejo contínuo de desdobramento. A memória celular de propósito é dada a cada célula à medida que ela se desdobra. O padrão da ideia segue em sequência, assim como desejo na mente divina e desejo na ideia emergente trabalham juntos para expressar a ideia em forma. Toda ação de desdobramento do homem é uma parte do desdobramento do homem-ideia, tal como ele existe como um todo na mente de Deus. Qualquer desejo do homem é, portanto, uma extensão bidirecional da luz dessa ideia de Deus para o homem. O que Deus deseja expressar no homem, ele o expressará, pois ele é o Criador do homem. Tudo que o homem deseja, o Deus nele criará. O homem deve, entretanto, cocriar com Deus, de acordo com a lei universal de Deus. Se o homem violar essa lei, a lei o violará em igual medida. A vida é uma sequência de experiências. A vida é uma sequência de experiências. Todas as expressões de desejo no desdobramento de qualquer ideia são parte da ideia. Elas são experiências nas decisões. Todas as experiências são partes do desdobramento de qualquer ideia. Sejam quais forem essas decisões, no entanto, elas são registradas no homem individual como sua própria interpretação do homem-ideia. Da mesma forma, elas são registradas em toda a raça humana como a soma total de todos os desejos e experiências do homem-ideia como um todo. Como a ideia de qualquer coisa é uma só, assim também as partes dessa ideia são uma só. Intercomunicação instintiva. Se não fosse por instinto, a vida animal não poderia sobreviver ou se desenvolver. O instinto faz com que ações mecânicas ocorram em todos os órgãos para atender às necessidades da existência. O instinto protege a vida animal dos inimigos. Ele diz o alimento adequado para comer, como construir ninhos, como cuidar de seus filhotes, como voltar para casa quando se afasta muito, como faz o pombo-correio, e incontáveis outras coisas maravilhosas que os animais fazem. Um salmão que nasce em um determinado rio deixa instintivamente esse rio e se dirige para o mar até a maturidade. No momento apropriado para seu acasalamento e desova, ele então retorna, ao longo de milhares de quilômetros sem trilha, ao próprio rio em que nasceu. É um instinto que diz às aves para voarem para o sul antes do inverno. O instinto diz a elas a direção sul. O instinto diz a elas que está mais quente nessa direção. O instinto também governa a migração das focas, a construção de represas por parte do castor e a tecelagem da teia da aranha. O instinto pode ser definido como um registro de memória celular de todas as ações de um corpo e de todas as sensações causadas por essas ações.
O início do instinto. Sem o instinto em toda a vida animal e vegetal, sua evolução não seria possível. Todas as criações do Criador são o resultado de registros de ondas elétricas do pensamento do Criador. Elas são partes de toda a ideia desmontadas e colocadas juntas pouco a pouco. Elas são o resultado da lei universal de causa e efeito. Nenhuma das criações do Criador tem nelas, em seu início, o poder de pensar. São necessários milhões de anos para que organismos complexos reconheçam o espírito dentro deles o suficiente para pensar. Durante estas longas eras, eles são guiados quase que inteiramente por seus reflexos instintivos. Apenas o homem começou a pensar, raciocinar, imaginar, criar e inventar, e somente durante os últimos milhares de anos. Instinto é o controle de Deus. O instinto é, portanto, o controle de Deus sobre as ações de suas criações. As ações involuntárias do corpo, como a batida do coração ou a ação dos glóbulos brancos, não conhecem seu propósito no processo de cura do corpo. Mas Deus centraliza e controla cada átomo de sua criação, e cada um deve cumprir seu propósito. Construção do instinto por Deus e pelo homem. Um bom exemplo da maneira como Deus e o homem trabalham juntos para a expressão criativa é uma mulher que tricota. O tricô faz parte do homem ideia que requer uma habilidade. A mulher que deseja tricotar deve desejar adquirir essa habilidade. O desejo deve preceder toda a expressão de tal desejo. Lentamente, ela dá um ponto de cada vez. Todo o seu poder de concentração é necessário para dar esses primeiros pontos. Cada ponto dado, entretanto, tem dentro de si o desejo de dar o próximo ponto. Muito lentamente, ela entrelaça os fios no padrão necessário. As células de seus dedos adquirem gradualmente memórias celulares de seu propósito. Estas células se coordenam com outras células do corpo no desenvolvimento de toda a habilidade. Gradualmente, ela aprende a tricotar instintivamente. Sua mente é liberada da concentração e ela pode pensar em outras coisas e conversar livremente. Só as células de seu corpo trabalharão a partir da memória do propósito que lhes foi dado. As habilidades instintivas são assim transmitidas aos corpos do homem pelos esforços cocriativos de Deus e do homem. O pianista ensina seus dedos a trabalhar instintivamente, a fim de libertar sua mente para pensar em música. Deus está trabalhando com ele. Sem esta cooperação momento a momento com Deus, ele não poderia fazer nada. Deus, Criador de todas as coisas, conhece todas as coisas e tem todo o poder. O homem e Deus são um. O homem pode conhecer todas as coisas e ter todo o poder na medida em que deseja conhecer todas as coisas e ter todo o poder. A percepção da luz no homem lhe dará todo o conhecimento e poder. O homem não pode estar separado de Deus em nenhum momento, nem pode nenhuma parte da criação estar separada de Deus a qualquer momento.